Gente, bom dia. Me impressionou muito a última frase, tá? Quando ele diz que a gente pode até falar, né, em nome do Cristo, e meio que hoje eu estou nessa posição, então isso dá, né, uma responsabilidade, mas olha a observação final. Não importa a gente vir falar, importa se a gente tem algo do Cristo para dar. Então já me deu um sacode já logo no início da palestra, gente. Olha bem, nós temos algo do Cristo para dar, então vamos pensar, o que o Cristo é? O que ele representa para a gente, né? Se a gente fosse resumir os ensinamentos de Jesus numa palavra, uma palavrinha, qual seria, gente, para vocês? Amor. Amor, não é isso? Porque se a gente trabalhar todas as outras questões, perdão, sim, né? Serenidade, equilíbrio, compreensão, fraternidade, tudo isso tem a ver com Jesus. Mas se a gente vai resumir tudo isso, a gente fala de amor. A gente já tem amor para dar? Tem? Você ama alguém? Demonstra esse amor por alguém? A gente já tem amor. A gente ainda não tem um amor, vamos dizer assim, pleno, como Jesus deseja que cada um de nós apresente, né? Porque Jesus falou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos é mais ou menos assim. Eu vou ver o seu filho e vou ter o mesmo amor por ele que eu tenho pelas minhas filhas. Nós ainda não estamos nessa condição. Mas a gente já olha para o filho de alguém e tem respeito por ele, deseja coisas boas. Até aquelas pessoas que a gente não topa muito, sabe? Sabe aquelas pessoas que são tipo uma pedrinha no caminho da gente? Vocês têm essas pessoas na vida de vocês? Não sei se vocês têm, né? A gente às vezes não tem nem contato com a pessoa, mas ela tem, por exemplo, como um governante, vamos dizer, um prefeito, um governador, presidente, seja lá quem for. Alguém que detém o poder, mas que talvez não faça aquilo que a gente acha que é o certo. Ou que realmente, de acordo com a ética, né? O respeito, essa pessoa talvez não haja. Ainda assim, nós devemos olhar essa pessoa como aquilo que ela vai se transformar. Aquela pessoa que vai verdadeiramente demonstrar amor, porque todos nós somos filhos de um mesmo Pai. E aí, a proposta hoje é trabalhar uma música, essa música me chamou a atenção durante a semana, a gente estava fazendo um trabalho, uma música conhecida no meio espírita, mas talvez vocês não conheçam, né? Não sei. E uma passagem anotada por João, falando sobre um encontro de uma pessoa com Jesus. E esse encontro mudou a vida dessa pessoa, né? Então eu vou pedir para o Josemir colocar a música. Vocês prestem atenção na letra. Possam, se vocês quiserem fechar os olhos, fechem os olhos. Sintam-se mergulhando na música, na letra da música, tá? Ela é muito bonita. Vamos lá. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir, disposto a se trazer consolo sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida.
como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei, minhas lágrimas percebi, e a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei, minhas lágrimas percebi, que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a dor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Muito bonita a música, né? É emocionante realmente, né? Porque ela traz, né, a questão da dor que cada um de nós tem em si. Nós já passamos por tantas situações, né? E aí, com certeza, no momento da dor fica difícil de pensar
de raciocinar, de se acalmar, de encontrar uma resposta, de encontrar um caminho. A ideia, né, de trazer o trechinho da música como tema, né? Minha dor me trouxe aqui. Me trouxe aqui hoje nesta casa que abraça com certeza muitos que aqui chegam com suas dores, né? Agora vem até a emoção, né? A música é demais mesmo, né? Ela toca lá no íntimo da nossa alma. A gente, às vezes, quando está num momento de dificuldade, que não consegue concatenar, né? Não consegue colocar a nossa mente para fazer uma prece, traz uma música, porque a música, ela te coloca num caminho de novo. Ela toca as fibras mais íntimas da nossa alma. Ela ajuda bastante. Vou pedir para o Josemir avançar. Essa aqui é a letra, mas a gente vai estar trabalhando, eu não vou fazer a leitura não. Pode avançar mais um pouquinho. Você já passou por alguma dificuldade, uma dor, uma aflição, uma situação que deixou você meio fora de linha, não sabia o que fazer, mas que depois que o tempo passou, você percebeu que você aprendeu alguma coisa? Já passaram? Imagino que sim, né? Então a gente passa pela dificuldade financeira às vezes. A gente não sabe que caminho tomar para resolver as dificuldades na nossa casa, né? A gente às vezes tem uma dificuldade no lidar com os nossos parentes, na nossa vida de relação, no nosso trabalho, que a gente às vezes está doido para sair, não quer continuar, mas precisa. Financeiramente a gente depende daquilo, mas a gente está chateando, né? Está tomando chá, a gente chama de chateação, né? Aquele chá, mas vai porque precisa, né? A gente tem um compromisso, se sente no dever. Às vezes a gente precisa lidar, cuidar de alguém, apesar de todas as situações, e a gente precisa lidar com isso também. A gente às vezes precisa se afastar de alguém que a gente ama, que estava acostumado a ter a presença conosco. Ou porque essa pessoa desistiu da relação, ou porque ela foi morar distante, ou porque ela precisou, né, partir para a pátria espiritual, né? Não está mais aqui nesse plano físico, apesar de continuar vivendo, porque a vida continua, mas não está aqui grudadinho na gente para a gente poder abraçar, e isso dói. Isso traz realmente momentos de não saber o que fazer. E o que a gente faz nessa hora, gente? O que a gente faz para poder lidar com tudo isso? Se eu estou com esta dor, o que pode aliviar o meu sofrimento? O que pode me trazer um pouco mais de equilíbrio? O que vocês têm para me responder? Eu estou perguntando, eu estou querendo saber a resposta mesmo. Oração, né? Prece. É nisso. Trabalho no bem. O trabalho profissional, a gente às vezes, lá no nosso trabalho, a gente também acaba distraindo um pouquinho, tira, né, a mente daquela situação que a gente está vivendo 24 horas. Mas o trabalho no bem, trabalho numa casa como essa, o lidar com o outro, às vezes o outro também está passando por dificuldades, problemas, ajudar essa pessoa. Mas no momento que a gente está muito dolorido, a gente está precisando é ser abraçado. Talvez a gente ainda não tenha condição de abraçar. A gente está precisando que alguém nos abrace, que alguém nos acolha, que alguém nos ajude. E nessa hora a gente tem que pedir ajuda. A gente precisa se colocar nessa posição de pedir a ajuda do outro. Lidar, né, às vezes, com o nosso orgulho, a dificuldade que a gente tem de falar com o outro. Pedir ajuda. Né? Uma vez eu escutei do companheiro que Jesus, ele está muito perto da gente, ele está na distância de me ajuda. Mental, não precisa nem falar. Aqui na cabeça da gente. Se a gente faz essa prece, essa oração, se a gente escuta a música, que vai mexer, né, com a nossa alma, com o nosso coração, já é uma grande ajuda. Aí, por que eu botei essa figura? Gente, olha bem. Criança pequenininha, novinha, aprendendo na escola. É fácil no início? Não é. Hoje em dia, se a gente sabe ler e escrever, hoje a gente pega lá aquela pastinha e lê aquela letra ali, é fácil.
Se eu não sei ainda, eu ainda tenho oportunidade de aprender, sabia, gente? Porque o aprendizado, ele é contínuo. Não tem idade para isso. Eu acho que aqui nessa casa tem esse trabalho, não tem? Então, se alguém ainda não sabe ler, escrever e tem esse desejo, porque também tem que partir da gente, né? Eu tenho que querer. A casa tem o trabalho, que bacana, né? A casa tem, interessante, né? Nem toda casa tem esse trabalho, tá, gente? Aqui tem, que bom, né? Isso é melhorar a condição de vida, isso é melhorar a autoestima, é te colocar no mundo, porque você anda pela rua, tem um monte de coisa escrita, e você fica alheio. Me fez de lembrar de uma época, eu uso óculos há muito tempo, tá, gente? Eu tenho miopia, agora com a idade tenho problema de enxergar de perto também, mas antigamente era só de longe. E aí uma vez eu estava falando com o esposo, eu estava comentando que quando eu andava na rua, que eu não usava o óculos, o mundo, ele parecia que não tinha graça. Por quê? Eu não conseguia ler as coisas que estavam no outdoor, eu não conseguia ver, assim, eu não tinha nitidez da folha de uma árvore. Eu não enxergava, não enxergava. Quando eu fiz o exame, né, que eu constatei e pude fazer o óculos, porque a situação financeira não era muito fácil, mas quando eu pude fazer o óculos, eu passei a olhar as coisas na rua. Porque eu andava e o que estava lá na rua não fazia diferença para mim, né? Então, como é importante você conseguir, você se conecta, você deixa de estar isolado. Isso é uma ajuda muito grande, que este trabalho desta casa ganhe forças, que as pessoas que precisam possam ser direcionadas pela espiritualidade amiga, e os que desempenham esta tarefa estejam sempre muito envolvidos por muita luz para continuar ajudando, tá? E aí vamos seguir. Aí eu queria contar para você, aliás, eu queria saber se vocês conhecem essa história, tá, gente? Aí a gente pode dizer que é uma fofoca bíblica. Se existe fofoca, uma coisa boa, é essa. As outras não são, não. Mas essa daí a gente pode contar, tá? Essa passagem. Vocês conhecem? Essa mulher era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela era mal vista. Chamada de samaritana, o povo samaritano não seguia aquilo bem à risca, né, lá dos preceitos que os judeus lá, à sua época, cumpriam. Mas existia uma outra questão. Ela tinha tido mais de um esposo. O primeiro casamento não tinha dado certo, parece que o segundo também não. As razões até são apontadas em filmes, mas na Bíblia em si não diz os motivos. Um marido abandonou, ou uma outra situação ele era violento. Então, ela era considerada impura. E aí o que acontecia? Ela ia até o poço com seu vaso lá de barro para pegar água no horário que era o mais quente do dia, para não ter contato com as outras mulheres. Por quê? Era serviço de mulher, né? Já começar por aí. Em segundo lugar, ela não queria lidar com o olhar de rejeição, de desaprovação, de julgamento, né? Mas ela também não se sentia à vontade exatamente por ser considerada impura. Então, para evitar o problema, as mulheres iam mais cedo, ela ia nesse horário. Só que calhou, gente. Olha a sorte dessa mulher, né? Olha só a situação de Deus, como é que Deus age nas nossas vidas. Nesse dia, Jesus tinha feito uma viagem lá com o povo lá, os apóstolos, né? E chegou lá naquele local, ele já sabia que ia encontrar com essa moça. Ele sabia, porque ele sabia das coisas, né? Ele percebia, ele enxergava muito longe, coisas que a gente ainda não consegue, né? Mas ele entendia. Ele estava com sede e foi para lá. Os apóstolos saíram e ele ficou, não, eu vou ficar por aqui. Quando ela chega lá, vê aquele homem, ela mantém a distância, até porque ela não podia falar com ninguém mesmo, tá? Com essa questão da rejeição. E aí ele pede, dá-me de beber, me dá um pouco de água. Aí ela, você que é judeu, está falando comigo, samaritana, para te dar água? Quer dizer, você está se dirigindo a mim, você não sabe quem eu sou? Aí ele diz para ela assim, eu lhe garanto que se eu lhe der água,
esta água que você receber, foi mais ou menos assim, tá, gente? Eu estou jogando as minhas palavras aqui, tá? Do meu jeito, tá? Essa água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Aí eu vou pedir para o Josemir botar um videozinho que mostra a emoção dela, tá? Nesse momento. É da série The Chosen, né? É uma adaptação, a gente sabe que não é, mas muita coisa tem muito a ver com as escrituras. Muito certinho. É lógico que como é uma adaptação, o filme eles botam uma linguagem aí um pouquinho a mais, né? Aqui e ali. Vai lá, Jô. Sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco pela manhã. Nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que ver o leite no calor com você gentilmente mesmo. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder livrar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânsia? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. É? E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Juro. E eu lhe teria dado água viva. É. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana. Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenado. Eu não estou aqui para... Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim.
exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é Espírito. Está chegando agora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moça, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha. Eu não confio em ninguém. Você está errado quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramin. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazati. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixar. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sente indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como um Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa? Eu vim em Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar pra todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Não. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Esse homem me disse tudo que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Você esqueceu a sua... Tem um homem que me disse tudo que eu tenho feito. É lindo, né? Aí dá uma paradinha, gente. Bota lá a apresentação. É linda. Não sei se vocês reparam que ela vai embora, ela deixa a água. Porque a água que ela recebeu, né, foi muito mais importante, né? Realmente a água que vai matar a sede, que a gente não vai ter sede nunca mais, né? E eu acho que é um pouco disso que a música trata também. Vou pedir para o Josemir avançar. Essa água viva que os ensinamentos de Jesus trazem para a gente, né? Enchem a gente de esperança, de amor, de fé. Mesmo quando a gente está passando por uma situação muito difícil, né? A gente vai se apegar aqui, é na oração, né? É no pedir ajuda, onde a gente encontrar essa ajuda. Seja numa igreja, na casa espírita, com um parente, com um vizinho. A ajuda da palavra, do abraço, às vezes é a ajuda só do ouvir o que a gente tem a dizer, né?
da dor que a gente está carregando e que a gente não sabe como diminuí-la, né? Pode seguir. Então, esse encontro transformou a vida dessa mulher. Talvez em algum momento da nossa vida, a gente tenha encontrado também Jesus através de um ensinamento da Bíblia, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de uma fala de algum companheiro aqui nessa casa, de um abraço, um aconchego, de um prato de sopa de ervilha, né? Não é isso? Que não é só aquela sopinha ali. Tem amor colocado naquele prato, gente. Tem amor. Na hora que fez, até na hora que comprou a ervilha, já tem amor envolvido. A pessoa que foi comprar essa ervilha. E se a gente olhar toda a cadeia, todo o mecanismo, cada passo para esse prato de sopa chegar na nossa mão, a gente tem que ver quem plantou, quem colheu, quem embalou, quem fez o que tinha que fazer para a ervilha virar ervilha, que eu não sei, né? O processo, eu não sei, né? Mas ele chegou lá na casa, em algum local, num fogão, ela foi, cozinhou, ela misturaram tempero. Quem faz comida lá em casa é ele, tá, gente? Então, eu sei como é que faz, mas ele que faz a comida. Então, esse pratinho que chega vem envolvido também fluido de muito amor, que ajuda a curar as feridas da nossa alma, quando a gente está bem machucadinho, né? Então você não recebe só comida, você recebe amor também ali. É o Cristo que já existe em algumas pessoas, na manufatura disso. Ela chegou cansada lá no poço, chateada, aborrecida, rejeitada por muita gente, mas o Messias, lá na visão deles, né? A ajudou, e ela saiu renovada desse encontro. Segue, por favor. Será que as nossas dificuldades também ajudam a gente a crescer? A gente vê uma semente, para germinar, ela tem que enfrentar um monte de coisa, né? A terra que está ali, ela está lá sem luz, e ela nasce. A plantinha que está pequitinha começa a germinar, a sair daquela casquinha, procurando a luz. Enquanto aquela plantinha está procurando a luz, as raízes começam a se firmar na terra para poder dar base para essa planta. Quem gosta de planta, né? Observa, por exemplo, uma orquídea. Eu adoro, né? Linda flor, maravilhosa. Só que, para a gente saber se a orquídea está bem, a gente tem que olhar as raízes. Ela pode estar com uma flor linda, mas a raiz não está legal, a flor vai murchar e ela vai morrer. Agora, se essa raiz está bem, ela está firme. Então, a base, né, daquela planta. E assim é a nossa vida. A gente passa pela dificuldade, a gente vai aprendendo com aquilo ali. Aquele momento passa, porque nada, só o Espírito é eterno e imortal. Deus é eterno, o Espírito é imortal, né? A gente não morre nunca, tá, gente? O corpo muda, né? Ele perece, a gente vai para um plano espiritual e tem oportunidade de retorno. Algumas pessoas não acreditam na reencarnação e como aqui nós não sabemos quem é de um outro segmento religioso, entendemos perfeitamente. Tá tudo bem, tá tranquilo, né? Não tem problema. Mas nós aqui dentro, né, da doutrina espírita, nós acreditamos na possibilidade de mais de uma existência, né? De voltar aqui para aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Então, um trecho da música, ela fala sobre isso. A gente está perdido sem saber que direção tomar, buscando a luz. A gente está procurando paz, sentido para as nossas vidas. A gente quer ser feliz, mas não consegue essa felicidade. Aonde que a gente vai encontrar, né, essa luz? Olha só, tá pequenininho, eu vou ler para vocês. Se tudo ao seu redor estiver escuro, olhe de novo. Pode ser que você seja a luz. Então, a gente, às vezes, leva a luz para com quem a gente está convivendo, tá? Segue, por favor. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. O que será que Deus está querendo ensinar para a gente quando uma situação vem? Seja coisa boa ou não tão boa, tá, gente? A gente também aprende nos momentos de alegria. A gente aprende a ter equilíbrio, a ter uma alegria cristã.
a não se exceder nas coisas. A gente às vezes está numa situação um pouquinho mais tranquila, financeiramente, né? A vida está correndo bem, aí a gente fica assim, tá tudo tão bem, hein? Será que vai acontecer alguma coisa? Vocês sentem isso? Eu pensei que era só eu. Será que vai? Agora o que eu estou aprendendo? Aproveita o momento de tranquilidade, gente. Vive esse momento, fica tranquilinho, ganha energia, força para enfrentar os desafios que vão acontecer. Porque Faz as raízes crescerem. Faz as raízes crescerem. É meu espírito protetor. Sou médium dele. Brincando, gente. É isso. Espera a raiz fincar melhor, vai lá, ganha força, porque os desafios certamente, mas sempre acontece alguma coisa. Claro que sempre acontece. Coisas boas, coisas ruins. Porque a vida é isso, tá, gente? A vida é uma sucessão de acontecimentos. Entre as coisas, existem coisas muito boas, aquelas que trouxeram aprendizado, aquelas que eu me revoltei, bati pezinho com Deus e falei assim, sinceramente, Senhor, o Senhor errou de endereço, porque só aqui nesse salão tem 2 Vânias. Tem 2 Vânias aqui. Será que não era para Vânia Pita? A gente brinca, né? Mas entender que Deus, ele não deixa que uma folha caia, não é isso? Não dizem isso? Não existe isso. Uma folha cair sem que Deus saiba. É lógico que isso é um símbolo, né? É para a gente entender que se aquilo que está acontecendo não é bom, eu preciso buscar soluções. Se não existe uma solução para eu resolver aquele problema, naquele momento, eu preciso entender a situação de um outro olhar. Eu vou enxergar aquilo de uma outra maneira, porque aí a solução já chegou. Ou seja, eu preciso me conformar. Eu preciso aceitar as coisas. E o mais difícil para a gente é a aceitação, né? Normalmente a gente não aceita algumas coisas que a gente não tem como mudar. Se eu perdi um ente querido, eu não vou poder fazer que ele retorne ao plano físico. Perder aí, vamos colocar no nosso entendimento aqui, né, dessa vida material, que a gente não perde aquilo que não nos pertence, porque nós não somos donos de ninguém. Todos pertencem a Deus. Todos. Então, meu filho, meu esposo, a minha mãe, os meus amigos, irmãos, eles não são meus, né? A gente fala, minhas filhas, um sentimento de posse, são espíritos que vieram aqui, a este planeta, para aprender. E eu tenho que colaborar nesse aprendizado, né? Vamos lá. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Vocês conhecem essa flor, flor de maio? Sabia que na florzinha tem aquela bolinha ali, ó, roxinha, gente? Ali tem semente. Não é toda flor que forma esse frutinho, não, tá? Mas algumas formam. Se você esperar, ela tá bem molinha, se apertar, saem aquelas sementinhas. Olha o tamanho da semente, gente. Parece um gergelinzinho, né? Uma chia, sei lá. E olha a planta é linda. Dá cada flor lindíssima, tem de várias cores. Então ela precisa passar por um processo, uma transformação. Então, a dor da semente é o parto da vida. Quem é mãe aqui sabe como é que é um parto, né? Seja parto normal ou cesariana, não tem como dizer, todos os dois dói. São dores diferentes, mas tudo dói, né? Mas quando a gente está com o filho nos braços, e a gente percebe aquela coisinha dependente da gente, a gente percebe que valeu a pena. E os homens que aqui estão, nessa existência não puderam, mas já tiveram oportunidade em outras existências, tá? Com certeza já foram mães também, né? Seguindo. Nós estamos sempre aprendendo, evoluindo. É isso que a gente precisa fazer, olhar para a situação que está vindo para a gente e tentar entender para que aquilo está vindo. E não ficar se martirizando, se machucando. Eu errei, eu fiz isso, de novo, aconteceu. Alguém fez isso para mim, de novo, aconteceu. É olhar o que a gente pode aprender
para crescer mais, né, como pessoa, né? Segue. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Então vamos lá, de acordo com as nossas crenças, né? Aqui nós acreditamos que como a vida continua, mesmo que eu não esteja mais num corpo, eu continuo existindo. Nós acreditamos na imortalidade da alma e nós acreditamos até na possibilidade da comunicação desses que já partiram com os que aqui ainda estão vivendo no plano físico. A questão da mediunidade, mensagens, informações, orientações. Nós sabemos que os espíritos nos influenciam. Nós acreditamos num anjo guardião. Quem é católico acredita em santos. Agora, mas eu sou evangélico, não acredito em nada disso. Tudo bem. E Jesus? A voz de Jesus, ela não está ainda aí ecoando através dos seus ensinamentos? Então nós não estamos sozinhos. Nós temos quem nos auxilie, quem nos dê força, que ajude a fortalecer a nossa base, a nossa raiz. Tá certo? Seguindo. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que nasce em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim. Então, para a gente entender, né? A minha dor me trouxe a este planeta, me fez reencarnar, me fez viver novamente aqui, para lidar com as pessoas, para me relacionar, para aprender que nem tudo é o que eu penso, que eu preciso rever, talvez, observar melhor os meus conceitos, a maneira como eu enxergo a vida, aprender um pouco com o outro, ensinar, principalmente através do meu exemplo, da maneira como eu vou agindo e que os outros observam e veem, poxa, passou por uma dificuldade, mas ela está ali tentando, né, se reerguer, tentando ser feliz, tentando fazer o que é certo, tentando viver de maneira honesta, recomeçando a cada dia, apesar das dificuldades, da tristeza que ela passou. Ela não desistiu. Ela continuou vivendo, ela continuou sem abandonar a vida, ela não desistiu. Eu não falo que a gente é brasileiro, não desiste nunca. É isso, não desistir, né? É continuar. E no amor, nós ainda somos aprendizes, é como a página trouxe. Eu já tenho Cristo em mim? Eu já tenho amor em mim? Tenho, mas esse amor é aprendiz. Ele ainda está engatinhando, né? É aquele amor ainda muito limitado. Eu amo, mas se aprontar comigo, aí já viu. Meu pé já vai atrás. Não dá, não. Não dá, não. Vai fazer uma vez só, né? Não é isso? Não vai repetir, não vai fazer a segunda vez, não. Né? Porque a gente ainda tem muito disso. A dificuldade que a gente tem de perdoar, né? A gente tem muita dificuldade de perdoar o que nos fizeram ou de se perdoar de acordo com os erros que a gente cometeu. Então, de um bem maior, o que é isso que a gente está falando? O que a gente está aprendendo, esse bem maior? É essa família universal que Jesus quer que a gente abrace. Por enquanto, eu amo mais as minhas filhas. Mas um dia eu vou estar amando tanto quanto a minha filha e o filho de alguém, né? Eu tenho um amigo que conta, né, que a gente às vezes está em casa, escuta um barulho muito alto, sei lá, foi um carro que bateu, aí a gente fica assim, ai, graças a Deus, minha família está toda em casa. Mas e a família do outro? Que não está em casa? É lógico, é humano, é normal que a gente pense assim. Minhas filhas estão bem. Falo muito delas, né? Minhas filhas estão bem, mas eu sei que o filho de alguém não está, porque está passando por isso. Então, que o meu segundo pensamento seja no sentido de orar por este que está passando pela dificuldade, pelo problema, né? Vai lá, gente. E aí a música tem um momento que fala assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Aí a gente vai entender.
Todos nós somos essas sementes germinando. Nós precisamos cuidar, né? Para que uma planta consiga produzir flores, a gente tem que cuidar da terra, a gente tem que fornecer água. A gente às vezes percebe que a terra não está boa, a gente tem que trocar. Precisa botar um adubo, sei lá, não sei se vocês botam casca de ovo, casca de batata lá nos vasinhos de planta, que as pessoas ensinam, né? Uma coisinha aqui e ali para ajudar. O que a gente precisa é cuidar dessa flor que está dentro da gente. Deus plantou, né? Ela está ali. A gente precisa cuidar. Fazer com que essas sementes germinem, essa plantinha vá crescendo, vá se melhorando, vá se tornando uma plantinha melhor, que já não fica assim, com tanta raiva das outras plantinhas, né? Que já não queira se vingar das outras plantinhas, que já não tem inveja porque a outra plantinha recebeu mais água, eu tenho pouca água e ela tem mais, né? Que já não fica invejando a plantinha que aparece no Instagram, né? Que a plantinha produza flores e que a gente sinta essas flores lindas dentro da gente, porque todos nós temos uma flor linda que precisa ser cuidada. E nós precisamos acalmar essa dor que cada um de nós carrega. Ali eu coloquei uma representação, né, de quando a gente já está numa idade mais avançada e que muitas vezes a gente vai sim acabar desencarnando. Eu, na minha idade, eu já tenho muito mais tempo que eu vivi do que eu ainda vou viver. Eu estou com 61 anos. Eu não vou viver mais 61 anos, pelo menos não tem na história que chegou aos 120 e tal, né? Então, eu imagino que eu tenho menos tempo de vida do que aquilo que eu já vivi. Mas o que eu já vivi, eu aproveitei. Eu cuidei dessa flor, né? Cuidei bem dessa plantinha. E um momento vai acontecer e a gente pode ter a oportunidade de voltar a reencarnar. Então seria o vai e vem, né? E a gente precisa entender, se eu não acredito em reencarnação, tá tudo bem também. O vai e vem é a própria vida, né? O ir e vir. Aquilo que a gente precisa fazer, eu tô aqui, eu tô ali. Vamos mais um pouquinho. O que a vida tem tentado ensinar pra gente? Toda dor ensina uma lição. Toda lição muda a pessoa. Transforma a pessoa. Faz com que a pessoa aprenda a ser um pouco melhor, né? Mais umzinho. Que a gente possa cuidar, né, dessa flor que Deus plantou no nosso coração. E lembrando que a gente precisa florescer onde Deus nos plantou. Que a gente tenha a vontade de modificar a nossa vida, melhorar a nossa vida, e isso é um direito nosso. Direito à dignidade, de viver melhor. Mas que a gente comece aonde a gente está. Não fique tentando pular por um outro local. Que a paz de Jesus possa envolver vocês, que vocês cuidem bem dessas flores que estão no coração de vocês, tá bom?